com 5 livros que ficaram esquecidos no churrasco e que mereciam sim ser mais hypados. E antes de eu falar pra vocês quais são esses 5 livros que eu gostei demais, eu não entendo porque não hypou aqui no Brasil, já quero pedir pra você deixar o seu like, se inscreva aqui no canal, caso você goste de livros, você vê o canal certo, já me siga nas outras redes sociais, todas elas estão com pets e livros. Agora chega de lenga-lenga e bora falar sobre esse primeiro livro que eu li recentemente. Essa ideia de lista me surgiu após finalizar essa leitura de A Voz do Coração, um lançamento que lá na gringa superou muitas expectativas, ficou extremamente hypado e que a editora Arqueiro trouxe no início do ano aqui de 2023. Eu via muitas pessoas mostrando essas capas e falando muito bem sobre esse livro no início do ano, mas eu acredito que foi mais quando foi publicado e lançado, quando os criadores estavam recebendo em suas casas esse exemplar. Mas depois, passou alguns meses, e eu acho que eu só ouvi uma ou outra pessoa falando sobre esse livro na BookRede. Então eu fiquei pensando assim, por que será que ele ficou esquecido no churrasco? Aqui a gente vai ter uma premissa totalmente diferente, onde a gente vai estar ambientado num ambiente de audiobooks. Aqui a nossa personagem principal, ela era uma grande atriz que no passado, quando ela estava em ascensão, ela acabou acontecendo um acidente, onde fez com que ela se afastasse das telinhas, onde ela começou a utilizar das suas técnicas de atuação, ao invés de ser nas telinhas, nos audiolivros, e ela iniciou pelo gênero de romance. No entanto, logo que ela começou a realmente ganhar mais visibilidade nesse meio, ela decidiu deixar de escanteio os romances e embarcar em outros gêneros literários. Inclusive, antigamente, quando ela narrava livros de romance, ela usava um pseudônimo e posteriormente ela começou a adotar o seu próprio nome. Anos vão se passar e a gente vai ver que a nossa mocinha está cada vez menos crente no amor e vai surgir um convite para que ela venha de novo a narrar um audiolivro de romance. A princípio ela não quer de jeito nenhum, porque ela não acredita nesse de romance, ela não acredita mais nesse gênero, ela não acredita em finais felizes. No entanto, é um pedido muito especial, pois foi de uma autora que infelizmente veio a falecer recentemente e que foi a primeira a dar oportunidade para a nossa mocinha. Ou seja, a consciência dela vai pesar um pouco, porque querendo ou não, é uma forma de agradecer a sua oportunidade. Ela não estaria naquele meio se não fosse por essa autora. E tem também uma grande questão que envolve um problema de saúde na família dela, onde ela vai precisar ter mais dinheiro para custear as despesas médicas da sua avó, e ela não vê outra alternativa a não ser aceitar essa proposta de audiolivro, pois teria um retorno financeiro muito grande, visto que era uma grande aposta no meio literário. Inclusive, um dos outros narradores de audiolivro seria um cara que tem a voz sensual mais famosa entre todas as mulheres que escutam livros de romance, que é o Brooke McKnight. Ela começa a conhecer o Brooke McKnight através de mensagens de e-mail e a gente vai acompanhando eles nessa troca de mensagens. Posteriormente, de e-mails passa a ser mensagens via WhatsApp, até o momento que eles decidem se encontrar e marcar um encontro. No entanto, algo vai acontecer que ela vai se sentir muito coagida quando descobre quem é realmente o Brooke McKnight. Enfim, gente, foi um livro que eu gostei demais, pode ver pelas marcações, e eu acho que ele merecia ser mais hypado, por isso que eu decidi colocá-lo nessa lista. Vai trazer muitas questões sensíveis envolvendo a nossa personagem, com a questão dela se aceitar posteriormente a um acidente. Enfim, gente, eu não dei 5 estrelas porque teve certas partes que eu acho que poderia ter sido melhor desenvolvido pela autora, mas eu dei 4 estrelas e meia e super recomendo. Se você não deu uma chance para A Voz do Coração, chegou o momento, leia este livro e bora fazer com que as pessoas conheçam mais a escrita da autora, que inclusive a autora é narradora de audiolivros, e é muito incrível a parte que a gente vê eles narrando livros e tudo mais. É bem interessante
e eu gostei bastante. Eu não entendo por que ele ficou esquecido no churrasco. Inclusive, ele tem uma capa belíssima, né? Antes de ir pra próxima indicação, eu quero comentar com vocês sobre o patrocinador do vídeo de hoje, que é o Cuponomia. Pra quem não conhece, o Cuponomia é uma plataforma de cashback, ou seja, ao utilizar você ganha aquele dinheirinho de volta. E ele tem mais de 2.000 lojas associadas. E pra nós, leitores, que compramos livros na internet pra já pagar barato, nós costumamos utilizar a Amazon, Shopee, Magazine Luiza, e essas são 3 lojas entre as 2.000 lojas afiliadas ao Cuponomia. E se você adicionar a extensão do Cuponomia no seu navegador, sempre que você entrar num site que seja associado a ele, vai aparecer uma notificação quando um cupom de desconto estiver disponível. Ou seja, além de você ganhar cashback, você consegue utilizar cupons que faz com que você pague mais barato ainda pelas suas compras. E se você não tem cadastro no Cuponomia, clique aqui no link aqui embaixo na descrição. Você utilizando o meu link, você já ganha R$5 e ao juntar R$20 você consegue fazer a transferência para sua conta bancária sem pagar taxa nenhuma e utilizar esse dinheiro. E além da extensão do navegador, você também pode estar baixando hoje mesmo no seu celular o aplicativo do Cuponomia, seja na Apple Store ou na Play Store, tem disponível, e assim fica muito mais prático de você utilizar e comprar e pagar mais barato em suas comprinhas. Agora bora para a próxima recomendação. Já que estamos falando de romance, é outro livro que eu finalizei recentemente, que é Missão Romance. Para quem não sabe, esse é o 2º volume do Clube do Livro dos Homens. E, gente, o Clube do Livro dos Homens, ele foi uma grande febre em 2021, quando ele foi publicado. Deu uma grande hype, mas depois parece que as pessoas ficaram com um pouco pé atrás e parece que o BookTok dividiu as opiniões. Depois veio Missão Romance e parece que ele ficou esquecido no churrasco. Inclusive, eu acho que ele foi lançado em 2021, esse livro aqui, deixa eu só confirmar. Foi em 2022. Ah, esse aqui foi em fevereiro de 2022, mais ou menos, para aquela época, início do ano passado. E ficou esquecido. E o que eu posso dizer pra vocês é que eu gostei mais deste livro do que o Clube do Livro dos Homens. Esse foi um livro que realmente vai abordar assuntos muito intensos e pesados, principalmente para nós mulheres, em relação a abuso no meio do ambiente de trabalho, assédio sexual, bem como moral também. E apesar de ser feito de uma forma leve, a autora traz sim essas questões que nos faz refletir, nos faz questionar muito essa questão da mulher no ambiente de trabalho, bem como o posicionamento de outros homens nesses aspectos. Aqui a gente vai ter a história da Liv, que é a irmã, né, da personagem principal que aparece no Clube do Livro dos Homens. Ela acabou presenciando uma cena horrível de assédio no ambiente de trabalho. Ela era confeiteira de um grande chefe culinário extremamente famoso nas redes sociais. E quando ela vê essa cena, ela enfrenta o seu chefe e a sua subordinada que estava sofrendo esse assédio fica calada. E ao mesmo tempo, a Liv se vê numa grande questão que ela é demitida. E aí ela quer então ter um grande plano para expor toda essa telha, essas tramas. Ela quer ter um grande plano para finalmente expor quem realmente é aquele cara que é um nojento, um escroto, e todo mundo baba ovo dele, porque ele é extremamente famoso no meio aí, tanto culinário quanto também de televisão. Em contrapartida, ela vai ver uma ajuda em um dos garotos do Clube do Livro dos Homens, que é o Brandon. O Brandon, não sei se assim se pronuncia. O Brandon, ele tem bastante influência nas noites, porque ele tem algumas boates extremamente famosas e renomadas. E ele vai querer, sim, ajudar a Liv nessa missão para expor todas essas grandes situações que envolvem o antigo chefe da Liv. E aí a gente vai vendo o quê? Enemies to Lovers aqui, o que eu adoro. Os dois não batem o santo, eles são muito assim, um briga com o outro. É extremamente divertido, em muitos momentos eu estava dando várias gargalhadas. E na medida que a história vai evoluindo, a gente vai vendo tanto a Liv quanto o Brandon percebendo um pouco no outro
que eles são muito parecidos em alguns aspectos e que no final os dois são cabeça dura. E a gente vai vendo os dois se envolverem a partir de um beijo falso para despistar certas pessoas em um ambiente que eles estavam, em uma boate. Vai surgir uma faísca e eles não vão conseguir tirar a cabeça um do outro. Enfim, gente, é muito bom. Aqui a gente vai ver de novo os mesmos personagens que apareceram no Clube do Livro dos Homens. E a gente também vai vendo eles entrar em uma missão para ajudar outro rapaz, que na verdade é um senhor, a conquistar uma outra senhora. Então é muito legal, é muito bacana. E também tem toda essa questão que envolve, sim, o assédio sexual no meio do trabalho e todas essas questões. Então, assim, eu gostei demais e eu não entendo porque as pessoas deixaram ele esquecido. Bora pra próxima recomendação. A próxima recomendação é um HQ da Darkside, que é o Fantasma de Anya. Ele veio pela Darkside nessa edição ano passado. Eu sei que posteriormente já tinha uma publicação muito antigamente de outra editora, mas a Darkside veio republicar e ficou uma edição belíssima. Eu não entendo porque as pessoas não comentaram muito sobre esse quadrinho. Eu não sei se é porque as pessoas já conheciam de antigamente, dessa outra edição que tinha na editora antiga. Eu só sei que o Fantasma de Anya, eu achei que realmente iria vingar, porque teve toda uma mídia por trás, né, quando foi feito o lançamento. E aqui vai trazer um assunto bem interessante. É um quadrinho que não vai te deixar com medo e vai, querendo ou não, te fazer refletir em certos aspectos e também, às vezes, torcer pelas personagens e, por outro momento, perceber que você foi feito de trouxa. Aqui a gente vai ter a Anya, que é essa mocinha aqui. Um belo dia ela tá voltando do seu colégio, ela vai cair em um buraco. Quando ela se depara nesse buraco, tem um esqueleto e lá mora uma fantasma. Ela retorna para sua casa, ela consegue sair desse buraco. Ao se deparar na sua casa, tem assombração com ela, ou seja, veio um pequeno ursinho junto na sua bolsa e essa fantasminha começa a importunar a vida da Anya. No primeiro momento ela fica muito assustada, mas depois ela começa a perceber que a fantasma não é lá muito ruim e que ter uma amiga fantasma tem lá seus benefícios, como por exemplo respostas de prova, ajuda na escola para conquistar um crush. Só que com o tempo a gente vai percebendo que essa fantasma não é tão legal assim quanto conta e que o passado dela pode estar sendo escondido, uma grande revelação. Eu dei 5 estrelas, gostei muito dessa história, principalmente dos aspectos que a autora traz em relação à Anya, sobre o seu corpo, sobre como ela se enxerga, como ela quer também muitas vezes apagar a sua essência para tentar se enquadrar na turma, porque a gente sabe que a Anya vem de uma família russa, então tem toda essa xenofobia que ela sofre no colégio, ela sofre também esse bullying em questão do seu corpo, não ser um corpo padrão, ela é um pouco mais cheinha, vamos dizer assim. Às vezes a gente vê também certos aspectos da história sobre ela também não querer comer, quase que uma anorexia / bulimia. Então eu gostei das formas que a autora traz essas questões de uma adolescente, onde ela tá numa escola nova, onde ela tá num país novo, onde ela tem que se enquadrar em muitos aspectos, como as pessoas podem ser tão cruéis, estando vivas, não só um fantasma. Então eu gostei demais, eu não entendo porque da falta da hype dele. Eu realmente não vejo pessoas, tipo, no BookTok, ou no Instagram, ou aqui no YouTube mesmo, recomendando esse quadrinho. Então eu decidi colocar isso nessa lista, porque eu também acho que só coloquei esse livro na vez que eu fiz o unboxing, na vez que eu fiz maratona de Halloween, e só. Eu acho que nunca mais eu coloquei ele em alguma tag. E decidi colocar porque ele sim merece um destaque. Bora pro próximo. Tá chegando ao fim, pessoal. Não se esqueça de comentar aqui embaixo qual foi o livro que você leu e que ficou esquecido no churrasco e que você gostaria que mais pessoas estivessem conhecendo essa história. E a penúltima história é um livro do Stephen King, que é o livro Depois. Ele foi publicado em 2021, se não me falha a memória, foi isso. Isso mesmo.
Algumas pessoas que eu já vi recomendar este livro, principalmente para as pessoas que iniciavam com o King, por ele ser um livro mais curtinho. No entanto, eu realmente não vejo ele estando nas listas dos melhores livros do Stephen King entre os leitores do King. E também tá tudo bem, porque esse é um livro que foge um pouco do padrão do autor, no sentido que a gente tem um livro que tem mais essa questão que envolve muito mais ação do que um terror sombrio. E eu gostei bastante. Eu li numa maratona de Halloween lá em 2021 e foi uma leitura extremamente fluida, rápida. Foi o meu primeiro contato com a escrita do autor, que eu li realmente do King. O primeiro livro foi esse. Eu gostei porque ele me remeteu muito a algumas obras de filmes e adaptações que eu já vi, como, por exemplo, Eu Vejo Gente Morta, aquele garotinho, sabe? Porque realmente o nosso personagem principal, ele vai estar contando a sua história já quando ele já é um jovem adulto, mas desde quando ele era criança, ele começou a perceber que ele via pessoas mortas. E ele via as pessoas exatamente no momento da sua morte. Então, se a pessoa morria de uma forma trágica em um acidente, ele via a pessoa totalmente desconfigurada. Se a pessoa dormia de camisola, ele ficava vendo a pessoa de camisola, ele conseguia se comunicar com esses mortos. E é muito interessante ver toda essa narrativa que envolve essa criança. Ele tinha uma mãe, então essa mãe era mãe solo, era só essa mãe, essa criança. A mãe consegue perceber que ele tem esse envolvimento com o sobrenatural. Ela sempre fala para a criança não comentar muito sobre. Até que tem um determinado momento que a sua mãe vai pedir ajuda dessa criança, porque ela era uma editora de um escritor que ele tinha uma série de livros extremamente famosos e só faltava o seu último livro e ele não falava pra ninguém o desfecho dessa história, até o ponto que ele bateu as botas e a mãe estava cheia de dívidas e ela precisava urgentemente saber o que aconteceria para poder publicar o último livro dessa série. Então ela vai com essa criança conversar com esse cara, com esse escritor morto, e de lá a criança vai conversando com o escritor e a sua mãe vai escrevendo. Nisso, a namorada da época da sua mãe, que era uma detetive, presencia toda essa questão e sabe que esse moleque, essa criança, tem esse poder. Quando passa um tempo, elas duas se separam, não dá certo, vai surgir novamente que essa mulher aqui, essa detetive, na vida desse jovem adolescente, querendo que ele a ajude, porque tá tendo aí um maníaco que ele quer explodir um certo local e utilizar bombas, vai fazer um atentado, e aí ele acaba se matando e ela precisa saber, afinal de contas, onde está essa bomba e tudo mais. E vai utilizar dos dons dessa criança, apesar que a mãe pedia para ele nunca mais utilizar. A gente vai entrar nessa corrida contra o tempo para descobrir, afinal de contas, onde é que está escondido, para poder, salvar vidas. Em contrapartida, este cara que fez todo esse auê, esse cara do atentado, quando ele falece, ele vai começar a perseguir essa criança. Então, essas partes são muito tensas. E vários outros desfechos vai acontecer e a história vai andar. E eu gostei demais, foi uma leitura muito fluida, frenética. E a única coisa que não me fez dar 5 estrelas foi o desfecho final. O final realmente me fez explodir a cabeça, mas ao mesmo tempo me fez questionar o porquê o autor quis jogar essa bomba dessa forma tão repentina, o que me fez desacreditar um pouco da história, e eu dei 4 estrelas, mas mesmo assim eu recomendo e muito. Bora pro último livro da lista. E é claro, né, gente, que toda vez que eu tenho a possibilidade de colocar este livro em alguma lista, eu vou colocar. Porque enquanto este livro não for o mais vendido da editora, ou pelo menos da autora, aqui no Brasil, eu preciso ficar, passando a mensagem para você ler Os Quatro Ventos, da Christian Hannah. Este livro aqui foi publicado ano passado aqui no Brasil, em 2022,
E ele lá fora foi o livro de ficção mais vendido nos Estados Unidos em 2021. Vocês têm noção disso? Ele foi o livro mais vendido. E lá na gringa ele fez muito hype e eu não consigo entender o que aconteceu, que esse livro, essa preciosidade, veio pela editora Arqueiro ano passado e ele ficou esquecido. Eu lembro que no início até a Paola Alexandra leu, do Livros e Fuxicos, deu uma movimentada assim nessa obra, mas eu não vi grandes criadores falando sobre este livro. E assim, gente, é o meu livro favorito da vida, 5 estrelas, favoritado. E se você gosta de romance histórico, você precisa ler Os Quatro Ventos, da Kristin Hannah. Eu preciso ler outros livros da autora? Preciso sim, porque parece que todos os livros dela são excepcionais. Aqui a gente vai ver a história da Elsa, que é uma jovem onde ela mora no Texas na década de 1921, que é a Grande Depressão. Antes de chegar à Grande Depressão, ela vai morar em um ambiente extremamente tóxico, a sua família muito abusiva, coloca sempre ela pra baixo, nunca fala que ela é suficiente, fala que ela é uma fraca, feia, enfim. Até que ela decide se aventurar pelas noites e conhece o Rafe, um jovem rapaz. Os dois têm ali um relacionamento que vai gerar um bebê. À medida que a família descobre que ela está grávida, eles expulsam ela de casa, joga ela para a família do Rafe para ela se virar. Quem mandou engravidar antes do casamento e tudo mais. O Rafe era um jovem que os pais tinham muita esperança, ele ia começar a faculdade, mas quando se deparam na situação que ele engravidou a Elsa, ele vai ter que assumir o seu compromisso e cuidar dessa criança, bem como da sua futura esposa. E a Elsa ali naquela fazenda começa a descobrir o verdadeiro amor, o verdadeiro sentido do que é uma família, do que é a união, do que a terra pode dar de benefícios se você cuidar. E aí vem a Grande Depressão, que eles nem sentem tanto assim quanto em outros estados, só que algo que vai abalar realmente essa família, bem como toda a região do Texas, foi as grandes secas, tempestades de areia que assombrou o Texas. Por muitos anos esse estado ficou aí numa grande seca, muito difícil, animais morriam, plantações morriam, famílias eram dizimadas. Realmente foi tempos difíceis e sombrios. E nessa questão de sobreviver e também ter oportunidade e vendo que os seus filhos, no caso da Elsa, estavam sofrendo muito com o ar, porque a gente era por areia, muitas crianças morriam por causa de doenças respiratórias. A Elsa se vê na necessidade de ir para a Califórnia, porque tinha muito essa questão de que na Califórnia eles poderiam plantar, trabalhar e sobreviver, se reerguer em um novo local. E aí ela vai então tentar nessa esperança de poder dar algo de melhor para suas crianças. Só que ao chegar lá não é bem assim. É muito difícil também, inclusive sem apoio da família. Ela, uma mãe solitária, com 2 crianças, tendo que enfrentar o mundo, em muitos momentos tendo que dormir em barracos, não tendo que comer, não tendo também dar nada para as crianças sofrendo extremamente preconceito na sua escola por não terem roupas adequadas, enfim. Até o ponto de que ela consegue um trabalho em uma fazenda, só que tudo parecia que iria resolver, só que ela virou novamente em um problema maior ainda, onde era um trabalho quase que de escravos, porque eles trabalhavam para eles comer, eles comiam e compravam coisas ali da própria fazenda, só que era juros atrás de juros, era uma coisa assim absurda. Realmente foi um livro que me impactou demais e que eu não entendo porque as pessoas não estão lendo essa preciosidade, visto que foi o livro mais vendido de ficção em 2021 nos Estados Unidos. Gente, se você não leu, não perca tempo, leia de verdade. Esses foram então os 5 livros que ficaram esquecidos no churrasco e que mereciam ser mais hypados. Bora chegar, bora fazer a leitura desses livros para mais pessoas comentarem, circular mais nessas redes sociais sobre essas histórias incríveis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o próximo. Tchau!